Boa tarde, Boa tarde, amigos da Abrap. Sejam bem-vindos a mais um webinar promovido aqui pela Diretoria de Negócios. Hoje a gente está trazendo um assunto bastante interessante para os associados e dentro do nosso convênio com o SEBRAE, essa é uma das atividades que o convênio contempla e que se trata da Central de Compras Coletivas. Hoje nós estamos trazendo o especialista Cristiano Martins, que faz parte da empresa Área Central, que é uma empresa dedicada e especializada em formar centrais de compras coletivas. Essa central de compras coletivas tem como objetivo capacitar e desenvolver centrais de compras em conjunto. Então, nós estamos aqui neste primeiro webinar referente a este assunto para que o Cristiano possa explicar, dar um panorama geral de como essa forma inovadora de fazer negócio pode trazer excelentes resultados para as suas empresas. Então, agora, sem muita delonga, eu queria passar a palavra para o Cristiano, e lembrando que este webinar está sendo gravado e depois vai ser disponibilizado nas plataformas da Abrap. Cristiano, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua atenção e pela sua disposição. A bola está contigo aí. Um abraço a todos e aproveitem estes momentos aí. Show. Obrigado, Ricardo. Pessoal, boa tarde. Com algumas pessoas eu já falei aqui em outros momentos, o Marcos, a Grazi, com os que eu ainda não falei, então, prazer enorme estar aqui. Falo em nome da empresa Área Central, uma empresa de Santa Catarina, né? Já estamos um pouquinho mais de 16 anos no mercado, e hoje o nosso core, né, o núcleo do nosso negócio é compras em conjunto. Então, a gente iniciou basicamente junto com o movimento de associação, de redes associativas no Brasil, né? Lá no começo dos anos 2000, diante de uma demanda justamente do mercado, né, que trazia essa necessidade de um grupo se fortalecer. E hoje a gente atende mais de 230 redes, né, sendo alguns dos segmentos principais, supermercado, material de construção, farmácia, móveis, enfim, são ao todo 23 segmentos que a gente atende hoje, dentro disso que o Ricardo falou, que é uma central de compras. Então a gente tem bastante estrada já aprendeu bastante aí com o negócio que vai sempre se reinventando durante a pandemia, por exemplo, né? E há algum tempo a gente já está conversando com a Abrap com uma proposta que, além da central de compras, é capacitar um grupo, né, para que saiba como comprar. O próprio Marcos, que está aí, já é especialista também na área, sabe que entender o conceito é uma coisa, colocar em prática é outra. E o meu objetivo hoje aqui é dar um overview para vocês do programa chamado Acelera, que pega um grupo, né, que queira negociar em conjunto, que queira comprar em conjunto, mas que ainda não sabe o caminho das pedras. Então, junto com esse programa, a gente traz toda uma expertise embasada pela nossa plataforma, que a gente tem um software hoje, né, que atende essas centrais, para que então vocês consigam ler os dados de compra do grupo e, com base nisso, tomar as melhores decisões. Eu até vou pedir a licença aqui para compartilhar a tela. Eu fiz uma apresentação aqui, bem didática, só para contextualizar um pouquinho do que a gente usa nas apresentações da mentoria. Alguém, por favor, só sinaliza se está vendo a minha tela aí. Tá sim. Ok. Estamos vendo. Beleza, pessoal. Então, Área Central, né, como eu falei, é uma empresa que já está no ramo há bastante tempo. E eu trouxe aqui um slide que muito provavelmente vocês já tenham visto em algum momento, né, que é a famosa Torre Humana, que acontece lá na Espanha. Por que eu trouxe essa imagem aqui? Porque ela contextualiza de uma maneira bem simples e lúdica o que acelera, o que a mentoria se propõe a fazer. Então, esse é um evento religioso lá da região da Catalunha, na Espanha. Começou, acho que no século XVIII. Inclusive, foi tombado pela Unesco, né, como um patrimônio cultural. E, de uma maneira bem figurada, a gente pode ilustrar o diferencial que um grupo pode ter quando ele se une. Então, o que a gente sempre apresenta nas apresentações é: as pessoas aqui embaixo são as empresas, cada uma
no seu dia a dia, tomando as suas decisões. Porém, quando um grupo se junta, né, eles têm os desafios de permanecer de pé, mas naturalmente, quando eles conseguem ajustar o processo, eles conseguem uma visibilidade, uma força que sozinhos não teriam. Então, o que a gente começou a propor, principalmente um pouco antes da pandemia ali, foi que a gente percebeu que as empresas, né, as empresas individuais que não se juntarem a um grupo, em algum tempo elas vão sucumbir, elas vão morrer, porque os grandes vão engolir elas. Então, quando uma empresa ela tem a operação em conjunto, ela tem algumas vantagens, e aí a gente traz a proposta da central de compras, que num objetivo geral ela tem organizar, né, fazer essa mediação entre fornecedores que abastecem um grupo e as empresas. Então, a ideia que a gente propõe com a mentoria é justamente essa: capacitar uma equipe gestora para estar intermediando fornecedores e as empresas que estão no outro lado. O objetivo geral seria basicamente aumentar a competitividade de um grupo, né? Como que a gente propõe isso? Através, por exemplo, da junção da demanda, da negociação de grandes volumes, porque ao somar o volume que as empresas têm para comprarem, a gente consegue uma barganha com o fornecedor, a gente consegue outra negociação com ele, né? Economia de escala, redução de custos, e o principal para mim que é a questão da troca de informações. Todo grupo, né, das várias vantagens que eles têm, a troca de informações, pessoal, hoje ela enriquece muito. Quanto que a empresa do Marcos pode ajudar numa central com questões de informação, de quem que ele está comprando, qual o preço que ele está pagando, quais as condições que os fornecedores basicamente praticam dentro da nossa associação. Então, a troca de informações, ao meu ver, sempre será o principal benefício de um grupo, tá? Porque diferente de quem anda sozinho, aqui vocês conseguem se comparar e até usar, né, algumas informações estratégicas dos demais para otimizar os resultados. Então, naturalmente, tem outros benefícios dentro de uma central de compra, né? Redução de riscos, a questão do aumento da competitividade, nessa gestão do relacionamento com os fornecedores, mas eu destaquei esses 4 aqui como sendo os principais. Pois bem, como é que a gente faz essa mágica acontecer? Como eu falei, hoje a área central tem uma plataforma, um software, né, que ele captura as informações de tudo que é comprado dentro de um grupo, traduz esses dados, trabalha esses dados e traz para cá, para dentro de um web service. Então, por exemplo, que a empresa do Marcos Udá está comprando, que a empresa da Graziella está comprando, a do Ricardo, nós conseguimos automaticamente buscar essas informações, tratar elas e deixar elas organizadas aqui dentro. Então, a gestão de um grupo, né, a figura do gestor, ele consegue ter dados para direcionar o grupo. Por exemplo, de todos vocês que estão aqui na sala, né, é muito provável que alguns fornecedores se repitam no abastecimento da empresa de vocês. Quais são os fornecedores mais relevantes? Né? Quanto que esses fornecedores mais relevantes representam no abastecimento do grupo? Em percentual, em volume? Quais são os produtos que vocês mais compram? Quando um grupo ele se une, ele consegue analisar, pô, quais são os nossos itens de curva A, quais são os itens que a gente mais está investindo esforço, que a gente poderia estar juntando um volume de compra, chamando um fornecedor que já abastece aqui dentro do grupo e oferecendo para ele um percentual maior de compra. Vamos fechar uma parceria, quem sabe não só na redução de custo, como também na questão de prazo diferenciado, enfim. Então, quando a gente consegue buscar esse volume de informação, tratar e apresentar para um gestor, a gente consegue ajudar vocês a definir próximos passos e como que vocês vão reduzir os custos operacionais. Então, a plataforma, né, até mostrando um pouquinho, essa é uma plataforma de demonstração, né, pessoal? Eu separei aqui uma do segmento de material de construção, que é uma que a gente tem como eu falei, é um segmento que a gente atua bem forte. E aqui a gente tem, por exemplo, essa curva ABC de fornecedores. E justamente ela faz isso. Ela pega o volume total do que o grupo está comprando,
né? E aqui esse grupo varia em questão de tamanhos, a gente tem grupos aí na casa do milhar. Então, ela busca as informações de tudo que está sendo comprado através da nota fiscal e trata essas informações automaticamente. Então, por exemplo, se essa base aqui fosse a base da Abrap, o sistema ia mostrar para nós aqui que nos últimos 3 meses o grupo comprou pouco mais de 7 milhões de 265 fornecedores no total. Só que por questões aqui de relevância, o sistema traz os principais volumes para a chamada curva A, B e C. Então ele vai mostrar aqui, ó, daqueles 265 fornecedores, apenas 22 representam aí quase 70% do volume de abastecimento das lojas, no caso das empresas individualmente, né? Então a curva A, ela já está desenhada por ordem de relevância. E aí, se essa fosse a base da Abrap, a gente conseguiria ver aqui um ranking de como que está desenhada a questão do ranqueamento do abastecimento das empresas de vocês. Então, como eu falei, cada empresa tem o seu mix de fornecedores, o seu mix de produto, mas é muito provável que em alguns fornecedores e em alguns produtos vocês repitam, né? Vocês tenham a possibilidade de agregar esse volume de compra. E isso quem mostra é a plataforma. Então, se em um momento a gente traz essa ideia de que é possível juntar um grande volume, em outro momento a gente também vem com a questão da negociação com o fornecedor. Porque não adianta só eu ter um volume e não saber negociar. Aí a gente entra então com o programa Acelera, que é a mentoria, que com base nos dados que vem na plataforma, vai direcionar o gestor do grupo ou as pessoas que estarão à frente dessas negociações para saber como lidar com os fornecedores, como otimizar os resultados, né? Como eu falei, na questão de preço, na questão do prazo de pagamento e até mesmo na questão de entrega. Muitas vezes, né, a gente consegue reduzir custo operacional ganhando frete, por exemplo, junto com os fornecedores, que pode parecer uma coisa trivial, né, mas quando você começa a reduzir custo num fornecedor, conseguir uma condição melhor em outro, baixar um custo de compra em outro determinado produto, você vai somando pontos para aumentar a margem de lucro do grupo. Então, a plataforma, da mesma maneira que ela compila esses dados de fornecedores, ela também consegue identificar aqui, ó, o que que vocês estão comprando de fornecedor parceiro ou de não parceiro, né? E isso é muito relevante para o estratégico de um grupo. Comprar mais de fornecedores parceiros vão trazer mais benefícios para a minha central. Quanto mais parceiros eu tiver na curva A, teoricamente os resultados, os custos de compras, eles estão mais otimizados, né? E além também de ranquear isso aqui, ela também traz a questão de ranking por produtos. Porque uma das grandes dificuldades de um grupo que está querendo começar a comprar em conjunto, a negociar no coletivo, é saber em quais itens que eles têm que negociar, né? Quais os itens que o Marcos compra, quais os itens que o Ricardo compra. E a Graziella, como é que a gente faz isso no Excel? É difícil, né? Quando a gente tem a área central, essa informação vem automaticamente, ela vem organizada. Então, aqui, por exemplo, né, nesse exemplo, a gente está analisando um fornecedor chamado Manco, e o produto mais comprado aqui é um tubo de 100, né? Trazendo para o contexto aí de alguns empresários, poderia ser bebida, aqui poderia ser um uísque, um energético, um refrigerante, enfim, a plataforma que vai dizer isso. E eu tendo essa informação de qual é o principal produto, quanto que ele representa no nível de abastecimento dentro de um período, a gente agora consegue definir, né? Chamar o fornecedor. Vem cá, fornecedor. A gente está comprando X volume aqui de você por mês. O que que você consegue para nós aí para o próximo trimestre, para o próximo semestre? Qual é a proposta que você tem aí? Um feedback que a gente tem muito recorrente de fornecedores, por exemplo, pessoal, é que o fornecedor não apenas quer vender mais para um grupo, como ele quer anular a concorrência. Então, através da área central, por exemplo, vocês conseguem ver o share de mercado dos fornecedores e apresentar isso para o fornecedor. Ó, fornecedor,
Em tais itens, você hoje representa 30% do abastecimento dentro do nosso grupo, né? Ou seja, ele já sabe que ele está perdendo 70% de mercado. Então, eles muitas vezes ofertam alguma negociação para abocanhar um pouco mais daquela fatia que está com o concorrente e, naturalmente, manter a posição dele em primeiro lugar como principal parceiro. E aí a gente traz, né, finalizando essa primeira parte aqui da minha fala, a questão da análise também que os lojistas conseguem ter, que é a questão do comparativo de preço. Isso aqui é muito legal, porque conecta com aquilo que eu falei da troca de informações. Quando vocês estão sozinhos, vocês têm um comparativo de preços de vocês, né? Quanto que eu estou pagando para mais e para menos, enfim. Quando a gente está falando de um grupo, de uma central de negócios, a gente está compartilhando informações estratégicas entre o grupo. Então, a plataforma ela consegue puxar todos os volumes de compras, né, de todos os associados que estão debaixo do guarda-chuva e mostrar qual é o maior preço que está sendo pago, qual é o menor preço, quais os fornecedores que estão vendendo no preço, a quantidade, condição de pagamento e até a diferença que teve do menor preço para o maior preço. Então, isso aqui ajuda os compradores da empresa o quê? Naqueles fornecedores curvar, né, naqueles topo do ranking, nos produtos topo do ranking daqueles fornecedores, pegar os principais itens ali e ver como é que está a questão da compra dos produtos em relação ao restante do grupo. Porque é muito comum, tá, pessoal? Muito comum mesmo, isso eu falo por experiência do dia a dia. O mesmo fornecedor dentro de um grupo praticando preços totalmente diferentes. E deixando de lado as possibilidades de frete para interior ou de condição de pagamento, simulando várias situações com a mesma quantidade comprada, mesma forma de pagamento de empresas que estão geograficamente próximas, fornecedor praticar, sei lá, um preço diferente para alguém e um outro maior para um associado do mesmo grupo, né? Aquele associado que já tem um pouquinho mais de afinidade com o fornecedor, enfim, são várias as razões. Quando a gente traz a área central, a gente elimina essa, né, possibilidade aí do fornecedor praticar preços diferentes, porque o próprio associado consegue entrar na plataforma para alguns itens que ele compra, né, sem ser pela central, e ele medir como é que ele está comprando em relação à central, em relação ao grupo, perdão. Então, essa é uma informação que ajuda bastante a reduzir o custo de compra, né? Sabendo que a central do grupo, a mentoria, vai trabalhar muito forte para que aquelas negociações mais volumosas sejam mediadas pela central, pela gestão da ABRAP. A gente sabe aí, para ir finalizando essa primeira parte, que a ABRAP tem essa tentativa de convênio com o Sebrae para fazer a central acontecer, para justamente essa central de compras tomar a frente das principais negociações. Então, imaginem vocês, né? Se a gente usar o exemplo aí do ramo de bebidas, enfim, a central, a gestão da ABRAP, tomando a frente ali de algumas negociações com base no volume. Então, ao invés de uma empresa comprar o seu volume, a ABRAP vai vir com o volume para negociar com o fornecedor, ganhando preço, ganhando condição, frete, etc. e tal. Então, de uma maneira bem objetiva, né, de uma maneira sucinta, essa é a proposta da Acelera, né? Capacitar uma central, capacitar um grupo para conseguir operar em conjunto e, com base nisso, conseguir melhores resultados. Pessoal, é um assunto relativamente denso. Eu, o Ricardo, a Grazi já estamos conversando há algum tempo. O que que eu penso ser muito válido agora? Diante dessa introdução que eu fiz, eu abri para perguntas e respostas. E aí, com base nas dúvidas que vocês trouxerem, a gente ir pontuando algumas situações. Pode ser? Alguém tem alguma pergunta? Pessoal, agora é a hora de tirar as dúvidas, né? Acho que bem pertinente aí. Quem tiver suas dúvidas, que possam aproveitar agora a presença do Cristiano para saná-las aí, né? Já agradecendo aqui o Cristiano.
Vocês me ouvem? Sim, Esse é estamos aquele, escutando, Pavão. esse é aquele momento que a gente quebra o gelo falando um de cada vez. Todo mundo te ouviu, Pavão, acho que não tem dúvidas. Todo mundo tá craque em compra coletiva, então já. Vamos abrir a central amanhã, Cristiano. Vamos lá? Vamos lá? Ei, Cristiano, só me tira uma dúvida aqui. Ah, ainda a extração dos dados de cada associada via XML, né? Perfeito. Deixa eu até falar um pouquinho disso, Marcos. Como é que a área central faz essa mágica, né, pessoal? Quando vocês compram qualquer produto aí e o fornecedor emite uma nota fiscal, uma cópia da nota fiscal vai para a Secretaria da Fazenda, para a Cefaz, né? E a área central justamente consegue buscar uma cópia desse arquivo XML, que é onde está todos os dados de compra, né? Da empresa. Então, frete, impostos, preço de custo, forma de pagamento, está tudo descrito lá na nota fiscal. E é de lá, da Cefaz, que a área central busca essa informação. Até essa é uma dúvida bem comum e um ponto muito importante que quando eu converso com empresas, sei lá, do Rio de Janeiro, o carioca fala, que aqui no Rio nós somos muito desconfiados, o pessoal não gosta de compartilhar informação, que é a mesma conversa da Bahia, aqui do Sul, o brasileiro por si só ele é desconfiado, né? Pô, o que que essa área central quer vir pegar meus dados de compra, vai fazer o quê, com quem? Então nós temos, né, a tratativa da seguinte forma: todos os dados de compras, eles ficam restritos ao grupo. Tanto que eu estou usando uma base de demonstração aqui para não expor, né, nenhum dado de outra empresa. E essa informação, pessoal, a gente não pega do computador de vocês, a gente não pega a DRE da empresa, nem nada. A gente busca apenas o XML lá da Cefaz, que é o que vocês, né, também podem ter acesso se buscar lá no site da Secretaria da Fazenda. Então, é através desse trabalho de formiguinha, pegar nota por nota, que a gente consegue compor todas as visões e levar lá para a gestão da BRAP, por exemplo, esse mundo de informações para eles tomar a decisão. Tá? Mais alguém tem alguma pergunta? Eu vou para até de empresas de centrais que a gente já acelerou. Hoje a gente tem 18 centrais aceleradas, né? Tem de diversos segmentos, eu até separei alguns aqui, bem fora da caixa, posso dizer assim, que não são muito comuns, como farmácia, supermercado, enfim. Um que é do ramo de metais, um que é do ramo de metais. Tá me Não ouvindo? s- tô ouvindo. E agora, tá me ouvindo? Tá ouvindo, Pavão? Pode falar. É, não, O Cris vai mostrar os cases agora. Bom, esse aqui eu separei três produtos, né, que são bem comuns nesse player que a gente entrou com a mentoria, né? Calçado de segurança, óculos de proteção e papel A4, né? Então, como eu falei, são diferentes empresas, cada uma tomando as suas próprias decisões, mas dentro do grupo a central de compras faz a mediação de alguns itens ali. Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, eu imagino que sim, mas do lado esquerdo aqui a gente tem o preço que até então era o preço pago individualmente, com o valor obtido numa negociação em conjunto. Então aqui eu separei três itens para vocês observar que sim, é possível a gente reduzir o custo de compra de alguns itens que se repetem. A conta que a gente sempre provoca, né, pessoal, é que assim, a gente está falando de uma compra
mas com recorrência, que são itens que recorrentemente a gente precisa comprar dentro de uma central. Então, a matemática a gente sempre pede para fazer vezes 12 meses, né? Se aqui a gente está trazendo o valor de uma compra, no final de um ano a gente consegue, então, um resultado muito mais satisfatório. Outro case que a gente tem aqui é de uma central de pneus. É um grupo do Rio Grande do Sul que também, né, tem várias empresas, mas percebeu que no final das contas, a compra em conjunto, ela se faz muito útil. Então aqui também de 3 itens básicos que eles compram diariamente ou semanalmente com os seus valores individuais e com os valores de uma compra em conjunto. Até esse cliente aqui, eu estava comentando com o Pavão na última conversa, que a principal virada de chave deles foi quando o grupo decidiu, né, após já estar operando com as compras em conjunto, montar o que eles chamam lá de barracão, que é um CD. Então, o grupo comprava pneus de diferentes tamanhos, de alguns fornecedores, só que esses fornecedores, quando eles começaram a querer juntar o volume de compra, os fornecedores tentaram aí direto nas empresas e dificultando aquela compra em conjunto. Que o fornecedor muitas vezes faz isso para tirar o poder do grupo, ele chega lá num associado e oferece uma negociação por fora para que o grupo se enfraqueça. Qual foi a medida que esse grupo tomou aqui? Diante desse cenário, né, o grupo bateu o pé e decidiu não mais comprar daqueles fornecedores que não estavam querendo melhorar a negociação e optaram por importar pneus. Então, mesmo com o custo operacional do barracão, lá do CD, como eles chamam, e mesmo também tendo que fazer um calendário de compras, eles tiveram que se organizar melhor para não ficar sem estoque, a redução no custo de compra ainda assim foi tão significativo que hoje é o principal objetivo deles comprar esses pneus é, através da importação. Agregado, então, eles vêm com esses outros itens aqui para também já reduzir o custo naqueles fornecedores que toparam negociar pela central, tá? Então, esse também é um ponto bem relevante, né, pessoal? A gente, para fazer uma central dar certo, é necessário ter o engajamento do grupo. É necessário que o grupo entenda que em alguns momentos, em algumas negociações, os associados vão precisar participar junto com a central para fortalecer ela, né? Porque o fornecedor muitas vezes vem tentar plantar aquela sementinha do mal. Então, um grupo unido vai fazer a diferença. Aqui é um case bem bacana do Rio Grande do Sul. E em outro segmento que a gente colou muito bem, inclusive em outubro agora eu estou indo lá participar de um evento de 40 anos dessa franquia, é o segmento de farmácia magistral, farmácia de manipulação, que teve um boom muito significativo aí durante a pandemia, né, com a falta de remédio das farmácias, nas drogarias. As farmácias de manipulação ganharam uma demanda excedente e a gente então colou muito bem o modelo da mentoria dentro desse segmento. E aqui a gente tem alguns modelos, né, de compras com preço de mercado e com o preço da compra em conjunto. Porque o modelo magistral, né, a matéria-prima, muitas vezes eles não querem saber de qual fabricante ou de qual indústria que vem o produto. Eles querem aquele produto que tem as características daquela matéria-prima que eles consigam fazer o medicamento final ou o manipulado final. Então, na verdade, o que eles buscavam era uma negociação mais estratégica, realmente chegar com grande volume, com um fornecedor que pudesse trazer aquela matéria que atendesse os requisitos mínimos e reduzir o custo de compra. E assim eles fizeram. Então, esse grupo aqui, qual foi a estratégia que eles definiram? Nos meses pares, a compra de matéria-prima. Nos meses ímpares, a compra de outros insumos, como pote, sílica, luvas, aquelas cápsulazinhas, ampolas. Então, eles se organizaram para ter esse calendário e, nesses períodos, eles juntar o maior volume possível. Lembrando, pessoal, que muitas vezes a empresa de vocês vai ter estoque, só que é altamente relevante que vocês contribuam com o que puder
para fortalecer cada vez mais a compra e o Ricardo, por exemplo, chegar lá no fornecedor com um volume maior. Não adianta eu tenho o estoque aqui, eu não vou participar dessa compra. É interessante que vocês comecem, né, naquelas negociações específicas, a participar com algum volume. E para chegar no final da história aqui, né, chegando no grupo inteiro, o que a gente teve aqui da compra em conjunto desses itens, que eu não vou nem me arriscar a ler nessas matérias-primas aqui, a redução aqui de mais de R$ 25.000 na compra em conjunto, de R$ 31.000, para ser mais específico. Então, isso não é mágica, pessoal. Isso aqui é uma central de negócios com um processo desenhado, com uma gestão atuante, com um grupo engajado, que é o que a mentoria se propõe a fazer. Tá? Então, esses são cases reais para que vocês vejam que dá certo. E, Cristiano, só uma pergunta aqui. Nesses casos que se apresentou, o formato foi negociação coletiva e entrega e faturamento individual ou já foi provocado dentro da mentoria para montar uma empresa para distribuição? Você diz a entrega loja a loja? É, porque daí tem essa questão de tributação, né? Porque inicialmente, normalmente, alguns modelos a gente negocia coletivamente, faturamento e entrega individual. Mas em algumas associações, alguns grupos, eles já têm algum CNPJ, onde que eles conseguem fazer todo o estudo, toda a viabilidade e passa igual do CD que você falou, né? De pneus. Às vezes pode passar. Eu já tive casos de pneu também, a única coisa é que a gente, pelo volume, como era pneu de caminhão, a gente não conseguiria passar por causa de transporte. A logística ficava cara, que era só pneu de caminhão. Se fosse de carro, a gente viu que era viável, né? Aí tem outros fatores ali que impactou que a gente não fez utilização de CD. E a gente tinha, no caso, esse grupo tinha o CD, né? Esse grupo, né, o Marcos, ele começou operando CNPJ, né, como essa da farmácia magistral, como do sindicato. No geral, é loja a loja, né? O que acontece é que durante o andar da carruagem eles perceberam que essa seria uma oportunidade, né, de centralizar no barracão e trazer as informações, as compras, que é pneu de carro, tá? Pneu de veículos pequenos, para essa central. Então vai depender muito da decisão do grupo, né? Pelo que a gente já sabe do histórico da BRAP, pelos segmentos que poderíamos aplicar essa central de negócio, eu vejo como sendo prioridade a questão da loja a loja, da empresa a empresa, né? Então a negociação pela central, mas entrega lá na ponta, faturamento individual. Naturalmente vocês poderão ter umas tratativas diferentes no decorrer do caminho com alguns fornecedores. Mas pelo histórico que a gente conversou aí com o Ricardo e com a Grazi, eu imagino que seria empresa a empresa, tá? É isso mesmo. Acho que eu também, do levantamento do diagnóstico ali, por causa, principalmente questão de distância, né? Entre uma empresa e outra, muitas vezes, questão de períodos que não tem como fazer igual da magistral, não tem muitas vezes como fazer essa sequência de cronogramas ali, tem que ser empresa a empresa, né? Assim, né, pessoal? Não é um botão automático que vai fazer vocês economizar rios de dinheiro em 6 meses, que é o tempo que a gente propõe. É bastante trabalho, né? Principalmente porque a gente precisa padronizar um processo, né? Trazer para o grupo uma sistemática de compra diferente do que eles estão do que eles estão acostumados, né? Então, o empresário ele vai continuar fazendo compras normalmente, porém a ideia é que a central tome frente de algumas negociações em alguns períodos, né, tirando até aquele a fazer do empresário. As principais negociações é o Ricardo, a Grazi que vai estar à frente, chegando com a negociação pré-pronta. O associado só tem que informar o volume que ele precisa para aquele período, né? Então, como é uma negociação já pré-pronta,
com um valor diferenciado, isso facilita a vida dele, além de economizar consideravelmente, né? Então, nesses 6 meses, que é o tempo que a gente desenhou ali como o mínimo para a questão da mentoria, é feito todo esse processo, esse acompanhamento junto com a gestão e com os associados. Pessoal, mais alguma pergunta? Ricardo, eu acho que o pessoal entendeu. Passa a bola para ti aí agora, para ti, para a Grazi. Pois é, Cris. O Ricardo teve que sair um minutinho. Eu acho que se a gente vai deixar isso aqui gravado, vai disponibilizar para os associados, né, nos nossos boletins, tudo. Já vai estar no nosso site e a gente vai conseguir informar mais pessoas com relação a esse conteúdo. Se aqui ninguém tem mais nenhuma dúvida, acho que a gente pode encerrar. Queria te agradecer aí de novo, Cris, por toda... Viu, Grazi? Só Desculpa. deixa eu perguntar uma coisa que eu estava lembrando aqui. Eu acabei de Claro. falar da questão do fluxo do processo, que o Cristiano falou. E eu concordo com ele, até por experiência, muitas vezes, de montar centrais, de acompanhar tudo mais. Dentro da mentoria, a gente vai ter análise também de fluxo da questão tributária, muitas vezes, e questão de logística, porque isso muitas vezes é o que vai impactar muito para cada associado aqui, né? Marcos, assim, tem algumas questões que são bem específicas conforme a operação for andando. Essa questão tributária, essa questão de distância, de negociação com fornecedores, isso a gente só vai poder passar um norte quando a gente tiver um grupo, né? O que eu já trouxe para o Ricardo e para a Grazi, você bem sabe, quanto mais próximo o grupo estiver, às vezes dentro de uma mesma UF, facilita muito essa questão de uma cotação, por exemplo. O fornecedor vai cotar Sim. para o Paraná, né? Então ele já tem um preço fechado para aquele ST, para aquele IPI. Ou não, Cristiano, a gente conseguiu 3 em Minas, 2 em Santa Catarina, um no Paraná. Aí, naturalmente, a gente vai precisar analisar essas nuances, né? A ideia que eu trago aqui hoje, né, pessoal, é trazer o conceito da central, que ela não é uma mágica, ela é simplesmente uma união, né, em alguns itens para reduzir custos de compra. Mas conforme a gente conseguir alguns interessados, alguns associados que levantarem a mão, aí a gente vai ter que analisar mais a fundo essa situação tributária, essa situação de logística. Certo, Cris. Bom, pessoal, se ninguém mais tiver perguntas, a gente pode encerrar? Pode? Então tá bom. Cris, mais uma vez eu agradeço, viu, sua paciência aí com as nossas dúvidas, sua disponibilidade, assim, não tem que falar. Muito obrigada, viu? Ok, eu que agradeço a oportunidade, tá? Estou à disposição aí, torço para que tenha feito sentido e que precisar, vocês têm meu contato aí, vamos conversando. Não, eu acredito que foi bem esclarecedor, sim. Tá? Você foi bem didático. Agora a Então tá gente bom. vai disseminar isso aí e manteremos contato, tá bom? Show. Muito Obrigado, pessoal. obrigada por todos estarem aqui. Obrigada. Boa tarde, tchau, obrigado. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.